Hoje, a história que vamos contar nasceu no alto da Rocinha. Entre becos apertados, noites de baile e dias de sobrevivência. É uma história real, de amor, tensão e de escolhas que ninguém imagina fazer com apenas 18 anos. Conheça Kelly, uma jovem mãe que cuida sozinha de um bebê de apenas 4 meses. O pai sumiu assim que soube da gravidez. Mas a vida, imprevisível como só ela sabe ser, colocou outro homem no caminho dela. Um policial, fardado, armado, treinado para invadir, mas foi ele quem acabou invadindo o coração de Kelly. E agora, ela carrega no ventre o fruto de um amor tão intenso quanto proibido. A seguir, conheça a história de Yasmin, um relato visceral, contado por ela mesma. Prepare-se, porque essa história vai te prender do começo ao fim. E no final, comenta aí, você teria coragem de se entregar a esse tipo de amor? Ou conhece alguém que já viveu algo parecido, mesmo sabendo que poderia dar errado? Meu nome é Kelly, tenho 18 anos, nasci e cresci aqui na Rocinha. Quem vive aqui sabe como é barulho, calor, correria. E mesmo assim é o único lugar do mundo onde eu me sinto em casa. Eu sou mãe, tive meu filho com 17 sozinha, o pai dele sumiu quando soube que eu estava grávida. Desde então é só eu e meu bebê. 4 meses ele tinha quando tudo isso começou. Eu tô aqui para contar uma história que nem eu acredito às vezes. Mas juro, aconteceu. Tudo. Até o último detalhe. Eu me apaixonei por um policial, um caveira. Um desses que entra aqui de fuzil, bota medo em todo mundo. Pois é, ele foi o homem que mais mexeu comigo, mas também foi o que mais me deixou marcada. Era um sábado à noite. Eu estava esgotada. Tinha passado o dia inteiro dando peito, limpando o cocô, tentando acalmar o choro. Eu precisava respirar. Então pedi para minha mãe ficar com o neném e fui pro baile com umas amigas. O baile rolava lá em cima, onde a vista da cidade brilha e ninguém pensa em problema, só música, corpo e liberdade. Eu fui com uma roupa simples, shortinho jeans, top preto, cabelo solto. Me senti bonita, me senti viva. Fazia tempo que não sentia isso. A batida do som, o calor do povo, tudo fazia meu coração bater de outro jeito. Eu dançava sem pensar. Era como se por algumas horas eu não fosse mãe, nem sozinha, nem cansada. Eu era só eu, até que começou a correria. Helicóptero no céu, sirene subindo. Era operação. A galera correu. Uns se jogaram no mato, outros se esconderam. Eu congelei, não consegui me mexer. Foi ali que eu vi ele. Ele veio andando firme, farda preta, colete, olho claro, rosto fechado, mas quando me viu parece que o tempo parou. Ele me olhou de um jeito diferente. Não era só tá fazendo o que aqui, era mais do que isso. Tinha curiosidade, susto, desejo. Ele apontou o fuzil pro lado e veio na minha direção. Me puxou rápido pro canto de um barraco e perguntou: Você tá bem? Eu tava tremendo. Respondi: Tô agora. E ele riu. Um riso meio contido, mas verdadeiro. Ali naquele caos todo, a gente se viu. Foi rápido. Ele olhou para os lados, tirou o celular do bolso e sussurrou: Me passa teu número. E eu passei. Nem pensei. Eu não devia. Mas passei. E ele sumiu no beco. Igual entrou. Coração batendo no meu peito igual tambor. Naquela noite não dormi. Fiquei revendo aquela cena na cabeça 1000 vezes. Quando o telefone vibrou no outro dia, era ele. A foto de perfil sem farda, de boné. Mandou só um bom dia com emoji de fogo. Eu respondi na hora. A conversa começou leve, ele querendo saber como eu tava, se eu me machucou na correria. E aos poucos foi mudando. Ele elogiou meu cabelo, minha boca, disse que não parava de pensar em mim desde aquela noite. Eu me sentia desejada de novo. E confusa, muito confusa. Eu sabia que não podia, sabia o risco. Ele é policial, eu sou da comunidade, mas cada mensagem dele era um calor no peito. A gente começou a trocar foto, áudio, coisa quente, coisa que eu nem lembrava como era desde que pari. Me senti mulher de novo. Uma semana depois ele me chamou para sair. Disse que não podia ser aqui. Era perigoso. Me buscou lá embaixo, perto da passarela, num carro descaracterizado, sem farda, de bermuda e camisa, mas ainda com aquele olhar de quem manda. Me levou para um lugar simples, afastado. Quando ele me beijou, foi como se meu corpo tivesse esperando aquilo fazia meses. A pele dele era quente, as mãos grandes, o jeito que ele me tocava era com fome, com respeito e desejo ao mesmo tempo. A gente se entregou e eu me deixei levar, sem culpa. Depois daquela noite, a gente não parou.
Ele me mandava mensagem toda madrugada, às vezes só um "tô pensando em você", outras fotos, e outras nem precisava de palavras. A gente se entendia. Eu comecei a mentir para minha mãe. Dizia que ia na casa da fulana, que ia fazer unha, cuidar do cabelo, tudo para poder encontrar com ele. Era pouco tempo, às vezes só 1 hora, mas era minha hora, era meu escape, era onde eu me sentia viva. Um dia, no meio de uma dessas conversas, ele me soltou: "Kelly, eu sou casado." Meu mundo virou. Ele pediu desculpas, disse que não queria esconder, mas que também não queria me perder. E eu, idiota, continuei. Achei que ele ia largar tudo por mim. Só que o corpo não mente, e o meu começou a mudar. Peito dolorido, enjoo, atraso. Eu sabia, antes mesmo do teste eu sabia. Quando fiz e vi os 2 risquinhos, meu mundo caiu. Eu olhei para o meu bebê dormindo e chorei. Não por ele, mas por mim, por saber que eu ia passar tudo de novo, sozinha. Contei para ele. Ele ficou em silêncio. Disse que ia me ajudar, mas que eu não podia contar para ninguém. Que a carreira dele estava em jogo, que ia mandar dinheiro, que me amava, que um dia, quem sabe, a gente ia ficar junto. Mas eu sabia, era papo. Comecei a ficar doente. A gravidez me derrubou. Cuidar de um bebê e ainda grávida de outro, sem pai, sem apoio. Minha mãe descobriu, brigou comigo, disse que eu era burra, que nunca ia sair daqui. Eu ouvi tudo calada, porque ela estava certa. Na favela, boato corre rápido. Alguém viu a gente junto num carro. As fofocas começaram. Tive que me esconder. Parei de sair. Até do baile eu me afastei. Me sentia suja, sozinha, e no fundo ainda esperando uma mensagem dele. Ele sumia, voltava, dizia que estava em missão, que não podia falar. Eu fingia que acreditava, porque era mais fácil do que encarar a verdade. Ele só queria meu corpo, e quando isso virou barriga, ele recuou. Eu pensei em tirar, juro. Cheguei aí numa farmácia, comprar remédio, mas quando olhei pro espelho, vi meus olhos vermelhos, e senti meu filho mexendo no colo. Desisti. Eu não podia, era meu, de novo. Hoje, tô com 5 meses. A barriga já aparece, o povo já olha torto. Dizem que sou Maria Farda, que sou vagabunda, mas ninguém sabe o que eu senti. Ninguém estava lá quando ele me olhou no meio do baile, e me viu de verdade. Ninguém sabe como é se apaixonar no meio da guerra. Talvez um dia meu filho pergunte quem é o pai, e eu vou dizer: é um homem que entrou aqui com arma, mas saiu com meu coração. Um homem que te fez por amor, mesmo que com medo. Eu não sei o que vai ser do futuro, só sei que tô aqui firme, com 2 filhos, com medo, com vergonha às vezes, mas com coragem, porque amar é coragem, e mesmo que tenha sido proibido, escondido, errado, foi amor, e isso, ninguém tira de mim. Depois que eu descobri a gravidez, minha cabeça nunca mais foi a mesma. Era como se cada dia eu tivesse que carregar não só o peso da barriga crescendo, mas também o peso de todas as escolhas que eu fiz. O medo virou rotina, medo do julgamento, medo da solidão, medo de não dar conta, mas o pior medo era de esquecer o gosto que aquele amor proibido tinha deixado em mim. Porque mesmo com tudo, eu ainda pensava nele. Ele mandava mensagem de vez em quando, sumia por dias, e depois aparecia com uma desculpa qualquer. Eu fingia que não ligava, mas por dentro, era como se ele tivesse o controle do meu coração, e desligasse, e ligasse quando quisesse. Uma vez ele apareceu de surpresa, me mandou um áudio dizendo que estava passando de carro ali embaixo, que queria me ver nem que fosse por 5 minutos. Eu desci com o coração saindo pela boca. Entrei no carro. Ele estava sem farda, mas ainda com aquele olhar. Me deu um beijo na testa. Disse que eu estava linda, que a barriga estava crescendo, e depois quis me tocar, dentro do carro mesmo. E eu deixei, porque eu ainda era dele, mesmo sabendo que ele nunca foi meu. Naquela noite, eu chorei depois, deitada no meu colchão fino, com meu filho dormindo do lado e a barriga do outro. Eu me sentia vazia, mesmo cheia. Era como se eu tivesse desaparecendo, e ninguém notava. Comecei a pensar coisas ruins. Tive um dia que quase fugi. Coloquei umas roupas numa mochila, peguei umas fraldas, e fiquei parada no portão por horas. Olhava para a rua e pensava em sumir, virar ninguém em outro canto. Mas eu não fui, porque quando ouvi meu filho chorar lá dentro, alguma coisa me puxou de volta, como se ele fosse meu lembrete, de que ainda existia amor no mundo, mesmo que pequeno e indefeso. Minha mãe começou a amolecer com o tempo. Ela reclamava:
Claro, mas uma noite me viu chorando no chão do banheiro, eu tentando calar o choro com a mão na boca, mas ela ouviu, sentou do meu lado, me abraçou e disse: "Cê não tá sozinha, filha." Aquilo me quebrou mais ainda, mas foi ali que eu comecei a respirar de novo. Com 6 meses, eu comecei a trabalhar numa barraca de salgadinho na entrada da favela. Era pouco, mas me dava motivo para sair de casa, para sentir o sol na cara, ver gente. Às vezes eu via ele passar com a viatura, não olhava para mim, mas eu via de canto de olho, e doía, doía mais do que quando ele me dizia que me amava. O povo na favela fala muito, a fofoca aqui é mais rápida que tiro. Começaram a dizer que eu estava vendida, que era informante. Outros diziam que eu era safada, que queria subir na vida deitada. Eu ouvia tudo calada, porque gritar não ia mudar a verdade. E a minha verdade é que eu amei. Amei, com o corpo, com o peito, com o medo. E amar não devia ser vergonha. Teve uma vez que ele sumiu por quase um mês. Nada de mensagem, nada de sinal. Eu tava já com quase 7 meses. Barriga dura, dores nas costas, peito começando a vazar leite. Achei que ele tinha morrido, ou que tinha me apagado da vida dele de vez. Até que ele me ligou, de madrugada, chorando. Primeira vez que eu vi ele chorando. Disse que estava com problema no batalhão, que tinham descoberto uns prints nossos, que podia perder o cargo, que estavam em cima dele. E eu fiquei muda, porque naquele momento, eu entendi, eu nunca fui escolha, eu fui segredo. E agora que o segredo virou ameaça, ele me culpava, mesmo que sem dizer. E foi nesse dia que alguma coisa em mim virou pedra. Fiquei fria, desliguei o celular e passei a noite abraçada com meu filho. No 8º mês, uma coisa louca aconteceu. O pai do meu primeiro filho apareceu, bateu lá em casa, com o rabo entre as pernas, dizendo que queria conhecer o menino. Eu quase bati a porta na cara dele, mas minha mãe me segurou, disse que ele tinha o direito, e eu deixei. Ele pegou o bebê no colo, chorou, pediu desculpa. Eu fiquei olhando aquilo e sentindo raiva, porque ele foi embora quando eu mais precisei, e agora voltava como se o tempo apagasse tudo. Mas algo em mim mudou vendo aquilo. Ver um homem assumir um erro, mesmo atrasado, me fez olhar para o outro, para o pai do segundo filho, e me dar conta, ele nunca ia fazer isso, nunca ia aparecer no portão, nunca ia assumir. Depois daquele dia em que ele chorou no telefone, dizendo que estavam em cima dele, eu não consegui mais dormir direito. Cada notificação que chegava no celular, eu achava que era ele de novo, ou que era alguma mensagem dizendo que ele tinha sido afastado, ou que algo pior tinha acontecido. A barriga já estava pesando, e o sono que eu mal tinha já não vinha mais. Eu passava as noites virando de um lado para o outro, tentando achar uma posição para deitar, com o coração todo torto. Me perguntava se eu era culpada por ele estar nessa situação, se eu fui burra por guardar os prints, se eu fui fraca por me apegar, mas a verdade é que eu me apaixonei do jeito mais perigoso, acreditando que ele podia ser diferente. Comecei a me isolar, já não ia mais na barraca da tia Ju, parei de conversar com as meninas da rua. Toda vez que eu ouvia alguém comentando de operação, meu corpo gelava, porque eu não sabia se ele ia aparecer, se ia invadir minha casa, se ia morrer ali no meio do tiroteio. E ao mesmo tempo, eu me odiava por ainda me importar. Era como se minha mente tivesse tentando me proteger, mas meu coração ainda fosse dele, mesmo ele tendo me largado na pior fase, mesmo eu estando com 8 meses, com os pés parecendo que iam explodir de tanto inchar, sozinha. Minha mãe tentava conversar comigo, mas eu não tinha mais forças. A gente vivia numa guerra fria dentro de casa. Ela dizia que eu tinha que erguer a cabeça, pensar nos meus filhos, tocar a vida. Mas como é que eu ia pensar em futuro se o presente doía tanto? Eu me olhava no espelho e não me reconhecia. Os olhos fundos, as olheiras fundas, a barriga enorme e aquele cansaço grudado na minha pele. Cansaço de tudo, de ser julgada, de ser esquecida, de ser usada. Teve um dia que eu quase desmaiei na fila do postinho. Tava um calor de rachar, e eu ali, em pé, com o bebê maior no braço, e o outro chutando dentro da barriga. A enfermeira me olhou com pena, e isso foi pior do que qualquer xingamento. Eu não queria pena, eu queria ser vista, respeitada, mas naquele momento, tudo que eu sentia era o peso de ser mulher, pobre, mãe sozinha, e apaixonada por um homem que nunca foi meu.
A médica disse que eu tava com a pressão alta, que era perigoso, me mandou repousar. Mas quem é que consegue repousar morando num barraco de 2 cômodos, com uma criança pequena, e sem ajuda? Eu me deitava no colchão fino, fechava os olhos, e o mundo continuava girando sem parar. A louça suja, o choro do meu filho, as mensagens que não vinham, e o som da favela lá fora, sempre presente, como uma trilha sonora de caos. Uns dias depois, ele reapareceu, mandou uma mensagem: tô com saudade, só isso, como se fosse pouco, como se não fosse ele o motivo da minha pressão subir, das minhas lágrimas rolarem, da minha esperança morrer e renascer todo dia. E mesmo assim, meu dedo tremia para responder. Eu quase mandei um áudio, quase disse tudo que estava entalado, mas parei, porque eu sabia se eu mandasse, ele ia voltar só o suficiente para me deixar ainda mais dependente. E ele voltou mesmo. Apareceu do nada, uma noite, me esperando na entrada do beco. Tava de moto, sem farda, de boné, me olhou com aquele sorriso torto, e disse que só queria ver como eu tava. Meu coração disparou, a barriga endureceu, eu senti uma contração leve, mas não falei nada. Ele me abraçou, e eu me deixei ficar, porque por mais que eu tentasse fugir, ele ainda era meu ponto fraco. A gente ficou ali, parado, ele passando a mão na minha barriga, dizendo que tava grande, que queria estar comigo no parto, que ia dar um jeito, e eu só ouvindo, não acreditando em nada, mas querendo muito acreditar, porque uma parte de mim ainda sonhava, ainda queria aquele clichê de filme, o policial largando tudo, pra ficar com a favelada grávida, mas a outra parte, a que cresceu rápido demais, sabia que aquilo era só mais uma cena que ele ia esquecer depois. Depois daquela noite, ele sumiu de novo, e dessa vez, eu senti diferente, como se algo em mim tivesse finalmente se cansado. Não chorei, não esperei, fui pra cozinha, lavei a louça toda, dei banho no meu filho, e sentei no chão para respirar. E ali, com a barriga dura, e o silêncio da madrugada, eu entendi, ele nunca foi para ficar, ele foi só o empurrão que a vida usou para me fazer acordar. Comecei a fazer planos, um plano de verdade. Peguei meus documentos, fui atrás de uma vaga no EJA, queria terminar os estudos, não sei como ia pagar a creche, nem se ia ter forças, mas eu precisava me reconstruir, eu precisava parar de ser a menina que os outros falavam, e virar a mulher que meus filhos iam se orgulhar, mesmo que com dor, mesmo que tropeçando, e foi aí que conheci o Kaique. Ele não era policial, era técnico de informática, tinha uma barraquinha de concerto no Largo da Macumba, me viu passando um dia com um bebê no colo, e me ofereceu uma cadeira, só isso, uma cadeira, e aquilo foi mais do que qualquer beijo que o outro já tinha me dado. Ele começou a puxar conversa, devagar, me tratava com respeito, perguntava do meu filho, da gravidez. Um dia levou uma água de coco para mim, outro dia uma barra de cereal. Eu resistia, porque depois de tanto trauma, a gente se fecha, mas ele era insistente de um jeito leve. Quando soube que eu estava estudando, disse que podia me ajudar com os trabalhos. Comecei a passar mais tempo ali, só conversando, só rindo, só sentindo que pela primeira vez, alguém me via sem pena, sem desejo, sem interesse. E quando eu contei da gravidez, dos 2 filhos, do policial, ele não fugiu, só disse: você é forte demais, Kelly, e eu desabei, porque ninguém nunca tinha dito isso pra mim. A barriga continuava crescendo, o bebê chutando cada vez mais. A médica dizia que estava tudo certo, que só precisava descansar, mas meu descanso era olhar pro Kaique e ver que ainda existia gente boa no mundo, gente que não mentia, que não usava, que só queria estar do lado. Mas como nada é simples na favela, o policial reapareceu, de novo, me viu com Kaique, parou a viatura no meio da rua, desceu com o olhar cheio de raiva, me puxou pelo braço, perguntou quem era aquele cara, como se tivesse algum direito. Eu soltei, firme, disse que agora eu era livre, que não devia mais nada para ele. Ele me olhou com aquele olhar que antes me prendia, mas agora só me dava nojo. Kaique ficou quieto, não entrou em briga, mas depois me abraçou e disse: você não merece isso, você merece paz. E eu chorei, porque era isso que eu queria. Paz, pela primeira vez eu queria paz. Agora tô com 8 meses e meio. Faltam dias pro meu bebê nascer. Ainda não sei se vai ser menino ou menina, mas já amo como se fosse a razão de tudo. Meu primeiro filho corre pela casa, me abraça, me chama de rainha, e eu mesmo toda arrebentada por dentro, me sinto completa. Não sei o que vai ser de mim amanhã, não sei se vou conseguir estudar, trabalhar,
criar 2 filhos sozinha, mas sei de uma coisa, eu nunca mais vou aceitar ser o segredo de ninguém, nunca mais vou deixar que alguém me ame pela metade, porque agora eu sou inteira, e mesmo com a barriga pesada, os olhos cansados, e o coração cheio de cicatriz, eu sou forte, eu sou Kelly, e eu sobrevivi ao amor que quase me matou, mas agora, eu nasci de novo. Essa foi a história de Kelly, uma jovem da Rocinha que viveu o que muitos chamariam de loucura, mas que para ela, foi só o jeito que a vida se apresentou, crua, intensa, sem aviso. Entre fraldas, olhares escondidos e mensagens apagadas, ela descobriu que o amor pode surgir nos lugares mais improváveis, que um fuzil pode assustar, mas também pode proteger, que ser mãe não te impede de sentir, de desejar, de recomeçar, e agora, com um bebê no colo e outro no ventre, Yasmin segue, forte como muitas mulheres que você talvez conheça, mas cujas histórias ninguém nunca teve coragem de contar. Agora me diz você, você teria coragem de viver esse amor, ou já viveu algo que ninguém acreditaria, se você contasse? Comenta aqui embaixo. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa história, porque às vezes, tudo o que uma mulher quer, é ser ouvida, sem julgamento, só ouvida.